Boa tarde, amigos. Estamos às 16h45, ou seja, 4h45 da tarde. Faltam 15 minutos para 5 horas do dia 6 de janeiro de 2023. Um bom ano novo para todos. Meus agradecimentos a todos aqueles que nos têm apoiado, sejam como inscritos, sejam como visualizadores, sejam os meus inscritos nos colégios dos Magos Caldeus e os meus 8 caribus. Não estamos pretendendo de modo nenhum, se alguém supôs isso, supôs errado, dar um curso sobre a psicologia analítica de Jung. Não tenho esse conhecimento. E, como eu disse antes, repito aqui, se alguém teve essa impressão, desfaço imediatamente. Né? Há pelo menos 10 canais no YouTube com psicólogos, psiquiatras e estudiosos da psicologia de profundidade que fazem isso de uma maneira maravilhosa. Né? Assisti alguns vídeos, fiquei encantado. Então, eu não tenho essa capacidade. O que eu tentei foi apenas dar a minha experiência baseado na proposta de individuação, que foi onde eu me aprofundei na teoria da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então, não tenho ideia do que seja toda a obra de Jung. Então, fez esse esclarecimento para que vocês não se decepcionem ou então achem que eu falhei em alguma coisa. Disse aquilo que aconteceu comigo e se restringe somente a mim. Cada um deve fazer a sua viagem arquetípica para chegar à individuação. E se for homem, pode desenvolver o lado masculino ou feminino. Se for mulher, também. Ou seja, você pode ficar apenas restrito ao corpo biológico ou você pode atingir ao androginato. No meu caso, atingir o andrógeno universal. Então, o arquétipo, que no tarô é a carta 21, e na Cabala é o Keter, a coroa suprema. Era só isso que eu quis transmitir para vocês. Agora, voltando então ao nosso assunto e continuando o vídeo passado, Carl Gustav Jung venceu a batalha. Tinha desafiado a academia e venceu. Quando Freud achou que ia dar um checkmate e fazer com que ele cedesse à sua teoria da sexualidade, já lembro para vocês, dizendo que ele jamais poderia abandonar esse dogma, ele escancarou os olhos e disse: dogma. Sim, a teoria sexual, ela é tudo o que nos importa. Temos que fazer uma fortaleza inexpugnável. E Jung pergunta: contra o quê? E Freud diz: contra a maré de lama negra do ocultismo. Então Freud temia o ocultismo. Agora veja, ele estava completamente dentro do ocultismo. Então não sei o que era a cabeça dele. Então isso acontece em 1910. Jung rompe com Freud e assim se expõe a ser um maldito, um proscrito. Mas para ele pouco importa. Aquilo que ele tinha descoberto, que era a psicologia analítica, vai fazer com que ele desenvolva um sistema através do qual ele vai curar muito mais doença do que Freud. O seu antigo mestre é totalmente superado. Então, ele agora, médico,
especialista em terapia hipnoidal, em progressão, e conhece agora as tradições sagradas praticamente de todo o globo terrestre, com o dinheiro que ele tem, em todos os lugares onde ele sabe que há um grupo de aborígenes, uma aldeia indígena, ele vai até lá pessoalmente para poder fazer anotações e consegue fazer o acúmulo de um material precioso que vai fazer com que ele escreva várias obras que contrariam frontalmente o freudismo e o destrói. Fica apenas a psicanálise, cada vez com mais e mais adeptos, Karen Horner, Erich Fromm, o Foucault e outros. Agora, sobre todos, ele consegue curas que nenhum outro consegue. Então, ele ganha muito dinheiro. Aqui está ele sorridente, com o seu sorriso extremamente vitorioso, sorriso de vitória. Venceu. A academia dobrou-se. Jung agora está pouco ligando para a academia. Porque se ele é considerado um proscrito, se nas universidades se ensina Freud, ele tem, no concreto, profissionalmente, um sucesso que Freud está muito longe de ter. E aí, não há outro jeito para Freud do que se vender a Carral Hebraica, fundando o Instituto Tavistock de Londres, que é uma canalice, né, que tem como objetivo estudar o comportamento humano e controlar as massas multitudinárias. Não sei se vocês sabem, mas é só ir no Google Search e procurar, ou em inglês, The Tavistock Institute of London, ou então o Instituto Tavistock de Londres. Tem ainda uma melhor, o Instituto Tavistock de Londres, analisado por um bispo. E aí vocês vão ver onde é que Freud se mete e o que é que ele vai fazer. Ele vai se envolver no mar de lama, pesquisando para a Carral Hebraica e municiando os inimigos da humanidade de como fazer para controlar as multidões, submeter os povos, através da psicologia, através da sociologia, através de todas as ciências. Esse instituto é pouco conhecido e aconselho vocês a conhecerem. Tavistock Institute of London. O edifício é cedido, né, por um barão, e lá se instalam verdadeiros gênios, um think tank. E Freud é o chefe deles, é o líder. Então ele se presta a uma tarefa ignóbil. Termina os dias assim. Então, nosso respeito por ele passa a ser relativo. Enquanto isso, Jung cresce tanto cientificamente, quanto moralmente, quanto terapeuticamente. Consegue a cura para as psicoses, consegue desenvolver um sistema psicanalítico muito mais profundo do que o de Freud, entrando no ser humano, não apenas no subconsciente, e aqui eu quero esclarecer aqueles que ouviram e leram com atenção Jung e compararam o meu vídeo passado, que eu não me fixei no símbolo. Parece que o nosso irmão Mariano Saltis supôs no vídeo que ele fez, completando magistralmente o nosso, agradeço demais, com a sabedoria de sempre, com a prudência e
com um conhecimento invejável, ele então complementa, ostentando, agora a palavra ostentar não seria adequada, demonstrando a soberjo o quanto ele conhece, o quanto ele sabe. Agradeço imensamente ao meu querido irmão por ter complementado assim a pequena parcela de conhecimento que eu coloquei no meu vídeo. Mas o fato é que Jung venceu. A batalha está ganha. Ou seja, a ciência não pode ter dogmas. Não há nada que possa limitar a pesquisa científica. Então, Freud é um idiota. Genial, mas é um idiota. Que vai se enlamear com o clã do Rothschild para fazer pesquisas a fim de que dê a eles as receitas de como subjugar, controlar as massas multitudinárias, que é o objetivo do rei do mundo. Como dominar 80 bilhões de pessoas na Terra, fazendo com que elas façam a vontade deles. Agora, por último, ele conseguiu a receita finalmente. Não vamos entrar no assunto, que é tabu. Então, mas Jung não está sozinho. Enquanto Jung consegue essa vitória contra o dogma na ciência, um outro, que eu já disse a vocês, Jacques Monod, também consegue. Então, através da psicologia, Carl Gustav Jung. Através da bioquímica, Jacques Monod. Jacques Monod prova, nesse pequeno livro, que existe um projeto inteligente, que todo ser vivo persegue. E, com isso, ele vem reforçar as teorias de Jung, que diz que, no final das contas, à frente do ser humano, do cientista, ao infinito. Ou seja, cada coisa que existe, se for examinada e analisada, vai chegar ao infinito. Ou seja, nunca o cientista vai descobrir a essência da matéria. Porque não há matéria. A matéria é uma ilusão. E se ele entrar em si mesmo, também vai chegar à mesma conclusão. Que o pensamento pensado, na verdade, é o signo, ou seja, a linguagem. E aí, meu querido irmão Mariano, é que eu coloco o símbolo, apenas no sentido de que o subconsciente não tem outro meio de se comunicar com o córtex cerebral a não ser com o símbolo. Infelizmente, você e eu temos condição de fazer essa transposição, traduzindo o símbolo para o signo, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem. E aí, Jacques Monod, aqui nesse livro, ele inventa a palavra teleonomia para dizer, completar aquilo que Jung disse, que para fora do homem a ciência vai encontrar o infinito, e para dentro do homem a ciência vai encontrar o infinito. E esse infinito aqui vai ter um nome. Ele é responsável por um projeto. Esse infinito, não importa o nome que você dê a ele, né? Seja o grande arquiteto do universo, seja o Ser Supremo, seja o Criador, não importa, Deus, não importa o nome. Importa que ele é responsável por um imenso projeto. E tudo é projetado. Ele não chega a essa conclusão, ele apenas chega à conclusão que o ser vivo é projetado. Exatamente na página 32 do seu livro. E ele chama isso de teleonomia. Ou seja, as leis biológicas, químicas, físicas estão submetidas a uma única lei.
que a ciência hoje procura. A primeira de todas as leis e de onde derivam todas as outras leis. A lei única. E essa lei ele chama de teleonomia, ou seja, aquela que submete todas as leis do universo, fazendo com que o universo seja, para nós, um quebra-cabeças, para ele uma brincadeira, pois é apenas um projeto, saído da sua inteligência. Essa é a afirmação básica desse pequeno livrinho maravilhoso. E ele prova. Então, Jung ganha sua batalha através da psicologia analítica. Jacques Monod ganha sua batalha através da bioquímica. E ele ainda deixa aqui a margem para a possibilidade dele ter errado. Mas essa margem não existe. Porque logo depois dele vem outro gênio chamado Michael Berry e outros, Dr. Marcus Eberlin, que vão mostrar que todo o universo não passa de um projeto inteligente. Portanto, há uma inteligência suprema que projetou toda a criação. Essa é a afirmação na qual eu me baseio e aposto a minha vida. Mas aqui o Dr. Michael Berry diz que não dá 50 anos para que a teoria de Darwin vire farelo. Mas não fica só aí. Além da psicologia de Jung, além da bioquímica de Monod e Berry, aqui nós temos dois grandes neurofisiologistas. Isso é um caderninho. O nome é Opinião e Discussão. Então nós temos aqui um idoso, ninguém mais, nada menos do que Dr. Francisco Rubia, decano da Universidade Complutense de Madrid, que diz que o cérebro é programado, ele é o maior neurofisiologista do mundo, o melhor. Olha aqui, ó, isso aqui é somente o currículo Lattes dele, somente, só isso aqui. Ele escreve um livro chamado Cérebro Espiritual, onde ele diz que o cérebro humano é programado para ter um encontro com o ser espiritual que planejou o universo. Ou é muita ousadia, ou é uma sabedoria que os cientistas acadêmicos nem sonham ter. E ele não está só. Ele é espanhol, Dr. Francisco Rubia, e ele encontra nos Estados Unidos um jovem que o segue, se torna seu discípulo. E chega à mesma conclusão. Esse jovem se chama Andrew Newberg. E a diretora do hospital onde ele trabalha é católica. E ela divide o hospital, dando a ele metade do hospital para que ele consiga fazer as pesquisas dele. Ele faz as pesquisas e aqui, eu já mostrei a vocês antes, ele submete ateus e religiosos a uma experiência da bioquímica cerebral e percebe que só os crentes conseguem entrar num estado especial em que se faz contato com algo que um ateu não consegue. Por mais inteligente que um ateu seja, ele não consegue entrar nesse estado, ou seja, há uma barreira intransponível, porque ele travou o mecanismo que é, segundo o Dr. Francisco Rubia, aqui nesse mesmo caderno, um programa para que o homem tenha um encontro com Deus. Então, pronto. Agora nós temos a vitória total, inconteste, de Jung. Agora nós temos ele próprio, nós temos o Jacques Monod e o Michael Berry e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que continua cada dia produzindo mais provas. E aqui eu, por conta própria, fiz uma pesquisa, astrofísicos. Neurofisiologistas são os dois. Esses é que são os neurofisiologistas.
aqui nós temos 5 grupos de astrofísicos, que começam em 1933 e terminam em 1968. E em 1968, então, um artigo é publicado, né, mostrando que tudo no universo obedece a um projeto. Então, o livro mais completo sobre o assunto é de Stan Odewald, americano, chamado Pattern in the Void, Padrões no Vazio, de 1977, Chile. E aí, quem quiser conhecer em detalhes, aqui eu fiz um resumo. Então, nós chegamos através da ciência mais pura que Freud, no ateísmo dele, perdeu. E até hoje, então, o freudismo não existe mais. Não há ninguém mais que fale de freudismo. Que o sexo é o dogma fundamental da ciência. Mas, vamos adiante. Porque vai ter repercussões. Começando pela ciência, de repente, uma instituição universal que não tem nada a ver com a ciência, mas ela pretende criar um padrão semelhante ao de Jung. Ela quer a individuação no homem. Ela pretende construir o homem psicologicamente e socialmente. Essa instituição se chama maçonaria. E aí, aparentemente, ela não devia se meter no assunto, porque ela era católica. Nós temos a primeira obra escrita dela em 1900 exatamente. Não, desculpa, no ano 900, né? E temos várias obras que vão até o ano de 1690, e todas essas escritas dizem a mesma coisa. Começa-se uma sessão de carpinteiros, pedreiros, ladrilheiros, na verdade são as corporações de ofícios que vêm lá dos colégios de Numa Pompílio e que estão ligados à religião. No caso dos colégios Efabrosi de Numa Pompílio, a religião romana, os manes e os penates. No caso, após o triunfo do cristianismo, do ano 500, eles se tornam cristãos e vão construir, no ano 800, 900 e 1000, as catedrais góticas, junto com os monges beneditinos. E aí surge o que impensável. 3 patifes, o Duque de Montagu, Anderson, pastor, e Desaguliers, pastor, resolvem fazer com que essa organização, que é feita de maçons livres em lojas livres, maçom quer dizer construtor, se transforme num partidão político internacional, através de um golpe de Estado maçônico. Não vamos entrar no assunto, já vimos várias vezes, mas não há razão nenhuma para, neste livro, que seria apenas um livro que deveria dar ao homem uma formação moral, pois era assim. O primeiro documento está no ano 900 e todos eles são chamados The Old Charges, ou seja, as antigas obrigações, e todas elas têm a mesma proposta. O homem que é recebido como aprendiz pelos companheiros, ele se obriga a ser moralmente íntegro, respeitar a lei, a autoridade civil e eclesiástica, e presta um juramento. E neste juramento ele diz, em nome da Santíssima Trindade, da Virgem Maria e da Santa Madre Igreja,
juro obedecer às autoridades civis e religiosas para o progresso da humanidade e para a honra da ordem na qual estou ingressando agora. São mais de 111 documentos que Desaguliers manda queimar, achando que com isso vai destruir, desconstruir a ideia de que a maçonaria era católica. No entanto, não faz nenhum sentido. O primeiro documento que ele produz, então aqui está as constituições dos maçons, que eram católicos, e a partir de 1723 eles passam a ser qualquer coisa, menos católicos, e quando ele fala aqui no primeiro artigo sobre Deus, ele diz que, embora antigamente se obrigasse os maçons a obedecerem à religião predominante no seu país, agora a nova maçonaria, chamada moderna, queima as old charges, exatamente para não deixar esse vestígio, mas havia cópias pelo mundo todo. E diz que agora a maçonaria deixará a cada homem a liberdade de escolher o Deus que quiser. Na verdade, não diz o Deus que quiser, diz o Deus que todo homem aceita, o que para mim é enigma. E assim a questão agora passa para o outro foro. Passa para uma sociedade que tinha segredo. E esses segredos eram de ofício. Mas a partir de 1723, eles mentem, dizendo que é 1717, mas a Grande Loja de Londres, o grande secretário, já deixou claro que é impossível, não há ata, não há livro de assinatura nenhum, de presença, né? Então, Anderson coloca simplesmente que foi em 1717, 4 lojas falidas se reúnem e se autoproclamam regulares e só serão regulares, ou seja, só serão válidas se subordinarem a elas 4. Ora, deixar de ser autônomo para obedecer à autoridade eleita por 4 lojas tinha que ser pela corrupção. Então, a maçonaria moderna começa pela corrupção e pela mentira. Pela mentira porque não há nenhuma ata que prove que foi em 1717. Não há nenhum livro de presença. Uma coisa tão importante tinha que haver. Segundo, porque é feito num ambiente completamente, vamos dizer assim, inadequado. Numa taberna, num botequim. E aí, ela agora vai dar um novo conceito de Deus, que vai contra o teísmo, que era o cristianismo, no caso católico, e ela vai criar o deísmo, que é um Deus que não se sabe quem é, aquele que você quiser. Pode ser uma pedra, um pato, um ganso, uma árvore, ou qualquer coisa dessa natureza. A Igreja Católica não vai aceitar, mas vai ficar na dela. São os reis protestantes os primeiros a proibir a maçonaria nos seus domínios. Olha bem, então a excomunhão à maçonaria não parte da Igreja Católica. Os primeiros a proibirem as reuniões maçônicas são os reis protestantes. O Papa vai ser lá o último a aderir à lista de monarcas e de poderes que proíbe a maçonaria, porque ela se esconde, ela tem segredos, esses segredos se justificavam quando ela era uma guilda de artesãos, segredo de ofício, e agora não é mais. Agora, que segredo é esse? Modelar o homem, como Jung. Voltamos a Jung. Então, a maçonaria pretende fazer o que Jung pretende fazer, o que a Igreja Católica pretende fazer. No caso da Igreja Católica, eu procuro imitar Jesus Cristo. No caso de Jung, ele vai através da análise, levando o homem a saber o que é que ele é, qual é o seu projeto, pois tudo é projetado no universo.
Então eu tenho que entrar em mim mesmo e descobrir no fundo do meu inconsciente o meu projeto. E aí eu serei eu. Sem isso, eu não serei nada. Porque se eu não sou eu, então eu não sei quem sou, eu nada sou. Então são 3 processos. O cristão, pelo qual eu tenho que usar como modelo Jesus Cristo e tentar assimilar a figura de Jesus Cristo, pela imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, que é o livro mais lido depois da Bíblia. Por Jung, a individuação, que é cientificamente conseguida através da psicanálise, da análise dos complexos, dos conflitos. O símbolo vai ajudar, para quem souber ou for até um psicanalista. Olha bem, não porque o símbolo em si, meu querido irmão Mariano, porque o símbolo é um oráculo que vai dar um recado para o córtex cerebral. E o córtex cerebral, se decodificar o símbolo, vai transformá-lo em signo e vai compreender. Ou seja, todo sonho tem uma proposta, são 5 tipos de sonhos. E Mariano fez muito bem a divisão dos 5 tipos de sonhos. Premonitórios, sonhos que são apenas uma revisão do dia a dia, sonhos que são iniciações no astral, viagem astral, né? Sonhos nos quais eu me recrimino porque os meus defeitos eu não aceito, e aí apareço projetando em outra pessoa os meus defeitos e odeio essa pessoa no sonho, mas essa pessoa sou eu mesmo, e aí são 5 tipos diferentes de sonhos. Mas o símbolo não é algo em si mesmo absoluto. Ele é apenas um recado do inconsciente para a consciência. E o mediador é o subconsciente. Então, o inconsciente sabe o que é que você é. Ele é projetado, e o projeto está nele. Vindo de onde? Do infinito, que Jung chama de inconsciente coletivo. O self é o inconsciente pessoal. Lá está o seu projeto. Mas ele vem de outro plano, chamado inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é chamado por Madame Petrovna Blavatsky de registros acáticos. Os cientistas russos, chamam de a fonte cósmica da informação. E São João Evangelista chama o Logos. A escola de Alexandria também. Então, de acordo com Philon de Alexandria, que tinha contatos com João Evangelista, então o Logos é que é a fonte, né, do eu. Eu sou aquilo que eu sou. É essa a revelação que Moisés recebe no Monte Horebe, diante da sarça ardente. E então o esforço do Antigo Testamento não chega a nada, porque falta a graça santificante que virá com Jesus Cristo. Então não adianta imitar Moisés, Elias, são modelos que podem até ser seguidos. Melquisedeque é o maior deles, e a família de Melquisedeque vai reinar do ano 1000, com Davi, até o ano 176, mas nem Melquisedeque, né, sem pai, sem mãe, sem começo nem fim, tudo isso pura poesia. Né? Na verdade, Melquisedeque, nós temos a história de Melquisedeque completa. Então, surge Jesus Cristo, que nós acreditamos que é a imagem perfeita do homem. O Cristoantropon. O Cristo se fez carne, se fez homem. Então são 3 processos que têm a mesma finalidade. O de Jung, científico, pela psicanálise e a individuação. O católico, pela imitação de Cristo dada por Tomás de Kempis, e a maçonaria, que pretende, através de símbolos, parece com a mesma coisa que a psicanálise, mas os símbolos maçônicos são muito mais profundos do que a psicanálise, né? São a construção mesmo, enquanto que a psicanálise é uma variedade de simbolismo muito grande, símbolos pessoais e símbolos universais,
né? Na maçonaria, esses símbolos vêm de priscas eras, vêm de uma tradição antiga, a tradição sagrada de todas as eras, e através dessa tradição pretende-se chegar à construção do homem. Ou seja, agora a questão é que nós temos 3 sistemas. E aí eles vão lutar entre si? Não. Jung não está nem aí. Se você quiser ir até ele, você vai no consultório dele, ele vai tentar fazer você descobrir quem é você. A Igreja Católica vai aceitar também que a pessoa voluntariamente chegue até ela, mas há tempos em que ela obriga a pessoa, principalmente os judeus. E a maçonaria, que tem um processo peculiar e próprio, que, como construtor, vai fazer com que o homem chegue a saber quem é, quem eu sou. Isso vamos discutir. Se realmente qual dos 3 processos funciona. Por enquanto paramos aqui, aos 36 minutos, passamos 1 minuto. Então, todos os 3 processos pretendem a mesma coisa, saber quem sou eu. Qual dos 3 é melhor, ou os 3 são iguais, nós vamos ver agora. Mas nós já vimos que a maçonaria não devia tocar nesse assunto, porque ela é a-religiosa. E ela era católica, portanto, como católica, ela devia imitar o Cristo. De repente, ela decide construir um sistema próprio, com símbolos que ela coleta através de todos os povos, e assim fazer o homem como ela acha que deve ser. E pode ser que esse homem, como ela acha que deve ser, não seja o mesmo modo que a Igreja Católica acha. E as duas instituições vão entrar em choque. Mas, vejam bem, repito, a Igreja Católica não é a primeira a condenar a maçonaria. O Papa vai ser a 8ª condenação. Todos os príncipes dos países protestantes a condenam primeiro. Então, a maçonaria parece que entrou no terreno que ela não devia ter entrado. Né? Sendo católica, inicialmente, deixa de ser católica e passa a ser, inicialmente, a religiosa, embora de maioria protestante. E mais tarde, irreligiosa. Então, ficamos aqui com 3 processos para formar um homem, para saber quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, ou seja, qual é o meu projeto, como é que eu estou no meu inconsciente, qual é o meu self. E aí, nós daremos essa resposta no próximo vídeo, se Deus nos permitir. Até lá.